Olá pessoal, eu sou o professor Gelson Ribeiro e estou aqui para uma aula para o terceiro ano, uma aula sobre herança sexual, né? Como nós sabemos, nós temos o óvulo, né? Todo óvulo ele é X e o espermatozoide ele pode ser X ou Y, não é isso? Todo espermatozoide, né? X que fecunda um óvulo, que também é X, dá origem a uma menina, né? E toda vez que um óvulo X é fecundado por um espermatozoide Y, dá origem a um menino. Então, nessa aula de herança sexual, nós vamos falar que na maioria das espécies em que há machos e fêmeas, né, a determinação do sexo e, por conseguinte, a herança sexual são feitas por dois cromossomos sexuais, também conhecidos como heterossomos, né? A grande diferença entre machos e fêmeas está justamente nos genes desses cromossomos. Os cromossomos dos seres vivos, eles são classificados em autossomos, ou não sexuais, né? E alossomos, ou cromossomos sexuais, que são responsáveis pela determinação do sexo dos indivíduos, ok? Então, como eu estava falando, se eu tenho um óvulo, X, que é sempre X, fecundado por um espermatozoide X, eu vou ter uma menina. Se eu tenho um óvulo, que é sempre X, fecundado por um espermatozoide Y, eu vou ter um menino. Bom, vamos conhecer agora algumas doenças ou características ligadas ao sexo. Tudo bem? Vamos lá. No ser humano, o daltonismo e a hemofilia são formas de herança genética ligada ao sexo. O daltonismo é uma condição hereditária em que os indivíduos confundem o verde e o vermelho, enxergando-os como se fossem alaranjados. Outros ainda enxergam o vermelho como se fosse verde. Alguns não conseguem distinguir a cor azul. É um tipo de herança determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X, sem correspondência no cromossomo Y. Já na hemofilia, a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. O hemofílico ele é incapaz de sintetizar o fator 8 da coagulação. E como consequência, em traumas com sangramento, há dificuldade em se estancar a hemorragia, né? Por isso o hemofílico ele deve receber com frequência fatores de coagulação por meio de transfusões. Temos também herança restrita ao sexo. Na herança restrita ao sexo, né, ou herança holândrica, ela ocorre nos genes do cromossomo Y, sem correspondentes no cromossomo X. Chamam-se genes holândricos, né? E eles são transmitidos apenas do pai para seus filhos homens. Como, por exemplo, nós temos a hipertricose auricular, que são aqueles pelos em abundância que aparecem nas orelhas, né? Filhos de pai portadores, né, da hipertricose auricular, eles sempre vão eles manifestam o caráter de hipertricose auricular. Já as filhas são normais. Outro exemplo de um gene holândrico é o SRY, que é o gene responsável pelo desenvolvimento dos testículos masculinos. Existe herança também que é influenciada pelo sexo. Uma herança autossômica condicionada por cromossomos não sexuais. Mas o fenótipo é tão fortemente influenciado pelo sexo e pelos hormônios sexuais que vai dar a falsa impressão de que se trata de herança ligada ao sexo. Entenderam essa parte? Quer dizer, é uma herança autossômica condicionada por cromossomo não sexual, nesse caso, mas o fenótipo, né, fenótipo que é condicionado pelo genótipo, a característica que é apresentada, ela é tão fortemente influenciada por alguns hormônios sexuais que vai dar a impressão mesmo de se tratar de uma doença ligada ao sexo. Nós temos como principal exemplo a calvície, né?
O gene para calvície, ele comporta-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Assim, o homem que tiver gene para calvície, ele sempre será calvo, né? A mulher, para ser calva, ela necessita de 2 genes para a calvície, que parece pouco comum, mas a calvície também acontece em mulheres. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre herança sexual. Deixe seu like, comente suas dúvidas e se inscreva no canal. Um beijo do professor Gelson Ribeiro.